costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Irmãos, neste 4 de outubro de 2025, a palavra do Senhor Jesus nos diz que graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 10, versículos 17 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos lá no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo teu nome, e ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor, que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, nos iluminando, e que nós possamos compreender cada vez mais a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui a palavra está nos contando uma história tão interessante que os 72 discípulos de Jesus voltaram eufóricos, muito contentes, chegaram em Jesus e disseram: Senhor, nós conseguimos expulsar até os demônios em teu nome. Ora, é realmente um motivo de muita alegria. Mas vejam bem, eles expulsaram esse demônio em nome de Jesus, porque Jesus deu autoridade para eles fazer isso e muito mais. Então, Jesus disse assim: Eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago. Então, é preciso que tomamos cuidado, porque ele alerta: Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada podeis fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos lá no céu. Então, quando nós conseguimos algo tão importante assim, vamos nos colocar nessa condição, porque nós também, eu, você e todos nós temos esse dom gratuito dado pelo Pai, que nós também, se nós invocar o nome de Jesus com fé, com
justiça mesmo, com fé mesmo, nós também conseguimos expulsar espíritos malignos do Satanás. Mas para isso precisamos ter realmente uma fé verdadeira. E se você consegue tal coisa, o Senhor está nos dizendo: não se alegreis por causa disso, e sim porque o teu nome está escrito lá no céu. Amados irmãos, e ele nos termina aqui o Evangelho que é tão bonito, dizendo assim: pois eu vos digo que muitos profetas quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram, e quiseram ver o que estão vendo e não viram. Ele está se referindo a Ele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o único e verdadeiro Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, feito homem, no nosso meio. E aí o que ele está nos dizendo? Que os profetas lá atrás, muitos homens sábios que tiveram vontade de ouvir e ver, como os discípulos estavam vendo que era o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, feito homem, e não puderam ver, não viram e nem ouviram, mas profetizaram que ele um dia viria, o verdadeiro Messias, que nasceria de uma virgem. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, um sábado iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos. E a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,